Você acha que você tem liberdade emocional? Na sua concepção, o que é liberdade emocional? Liberdade emocional é quando a gente consegue entender as nossas emoções e a gente consegue lidar com as coisas do dia a dia sem precisar ficar dependendo de ninguém. Sabe aquela dependência emocional que a gente tem das pessoas às vezes? Então, por exemplo, não sei se vocês assistem essa novela da Globo aí que tá passando das 9. Aquela Bárbara, que é filha lá do Santiago, ela não tem liberdade emocional. Várias pessoas ali não têm liberdade emocional, ou seja, cada passo delas, elas dependem de alguém. E ter liberdade emocional não significa, não ter liberdade emocional não significa que todos os passos que você dá dependente de alguém, mas significa que muitas coisas que você só faz se você tiver o apoio de alguém. Então, tem gente, por exemplo, que tem muitos receios, que tem muitos medos, tem muitas travas, tem muitas vontades de fazer muitas coisas, mas sempre precisa de alguém para dar uma mãozinha. A gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente realmente precisa de alguém para dar um empurrãozinho. Mas tem pessoas que elas se deixam ao longo do tempo ser cerceadas dessa liberdade emocional, tá? Então, em relacionamentos acontece muito isso. Em relacionamentos tanto de marido e mulher, de casal, quanto em relacionamentos de trabalho. A pessoa vai perdendo a autonomia dela, vai perdendo o jeito dela e aí ela vai se deixando sobrepor por outra pessoa. Então, você acaba fazendo muito mais as vontades da outra pessoa, vivendo a sua vida na função da outra pessoa, e você acaba vivendo mais essa situação de medo, de dependência, de estresse, de angústia, de ansiedade. E aí, todas as coisas que você vai fazer, você fica ali, mas será que eu vou dar o passo certo? Mas será que esse é o caminho certo? Então, alguns vilões da liberdade emocional são exatamente esses: o estresse, a depressão, essa ansiedade crônica. Em algum momento da sua vida você percebe que você está precisando ter mais liberdade emocional porque você está se colocando refém das suas emoções. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente muda essa situação e começa a desenvolver essa liberdade emocional? Porque a liberdade emocional, galera, a gente precisa ir desenvolvendo, sabe? A gente precisa desenvolver essa liberdade emocional. Então, vocês já entenderam o que é, vocês já entenderam alguns vilões, certamente vocês já ativaram algumas coisas na cabeça de vocês aí para entender o que está cerceando essa sua liberdade emocional. E aí eu quero falar para vocês que um ponto muito importante é a gente adultecer. O que é adultecer? É você começar a tomar pé da sua vida como uma pessoa adulta. Porque quando a gente está refém das nossas emoções, a gente muitas vezes se coloca na posição de criança que precisa ser cuidada. E por que eu trago isso e o que isso tem a ver com a comunicação? Lembra que eu sempre falo que a gente tem um self-talk, aquela conversinha que a gente tem com a gente mesmo. Então, a comunicação que você está contando para você mesmo vai fazer com que você tenha ou não tenha esse comportamento de adulto, tá? Então, quantas vezes a gente fala assim, mais infantilizado, e tudo bem, tá, gente? Tem momentos que tá tudo bem fazer isso. O que não pode é se tornar refém dessa situação e se colocar nessa posição fetal o tempo todo, simbolicamente falando, tá? E aí, quando você começa a adultecer, você começa também a amadurecer os seus pensamentos, amadurecer os seus comportamentos, tá? Você aprende a dar conta dos conflitos que estão ao seu redor, porque você começa a encarar aquela situação, colocando sim a sua emoção aqui para dentro, mas também trazendo junto a sua razão. Quando a gente coloca a emoção sempre, 100% na nossa frente, a gente cega a nossa razão. E lembra que para você ter essa liberdade emocional, você também precisa andar com a sua razão para e passo ali do seu lado. De verdade, gente, a gente precisa se empoderar.
Você precisa se empoderar dos seus valores, dos seus sentimentos para você andar de cabeça erguida. Você falar assim, isso faz sentido para mim, isso não faz. Se posicionar é uma coisa que dá trabalho, galera. Dá trabalho. Só que se você não se posiciona, o que acontece é que alguém vai vir e vai se sobrepor a você. E aí você vai perder a tua liberdade emocional. Você percebe? Você começa a entrar num processo de submissão. E a gente não presta atenção, mas a gente vai entrando em processos de submissão o tempo todo. E quando você vai ver, o teu eu tá na jangada lá atrás. Você não consegue mais se reconhecer porque você se desconectou de você. Sempre lembra que quando nós somos pessoas mais emotivas, colocar as pessoas no lugar, às vezes é difícil pra gente. Então a gente também tem que trabalhar a questão da empatia sempre e entender de que forma que você consegue ser mais assertivo nessa comunicação. Tá? Sempre isso. A gente não pode entrar com os dois pés, porque senão lá na frente a gente fica com remorso e aí a nossa liberdade emocional, o nosso equilíbrio emocional vai ficando desbalanceado, tá? Então sempre entender, com calma, galera, com calma. Senta e conversa, fala assim, olha, a situação é essa, tá acontecendo isso, isso, isso. Isso serve, de novo, gente, para cliente estressado. Isso serve para você mesmo, que tem dia que você tá com medo de um monte de coisa, tá com receio, tá procrastinando, então para. Se olha no espelho e fala assim, bom, deixa eu entender o que tá rolando aqui efetivamente. Primeiro de tudo, entender o que é liberdade emocional, tá? Vai fazendo um resuminho aí, Mu. A segunda coisa, você entender que você precisa adultecer. A terceira coisa, que você precisa ter essa comunicação clara e aprender a gerenciar os seus pensamentos. Porque se a gente não aprende a gerenciar os nossos pensamentos, a gente entra num looping de uma coisa ruim. Então, se você tem medo, você vai ficar ali rodando naquele medo e rodando e rodando. E quando você vai ver, você se paralisou. As suas coisas que você tinha que fazer, você não está fazendo simplesmente porque você não soube gerenciar as emoções que vieram dentro de você. Você não conversou com ela, sabe? É como se, tipo, você estivesse aqui na razão e aqui na emoção. Você tem que ter essa conversa, esse self-talk aqui, ele tem que estar constante para você se sentir uma pessoa empoderada diante de você mesmo. Para você não se vitimizar, para você não se infantilizar o tempo todo, para você entender que tem momentos que você sim precisa se acolher, mas também tem momentos que precisa dar um tapa na sua bunda e falar, agora vai, pronto, levanta e vamos seguir adiante. Tá? Então esses são os pontos importantes. Aqui outra coisa que eu falei, reconhecer, que eu não falei, vou falar agora, reconhecer os seus conflitos e fragilidades. A gente precisa reconhecer quando a gente fica com aquela guerra interna, sabe? Ah, eu vou fazer isso, ah não, mas eu acho que isso não é certo. E aí você começa também a entrar nesse loop e você começa a minar as suas próprias emoções. Então a tua liberdade vai indo embora porque você vai ficando refém desses pensamentos gladiadores dentro de você. Então presta atenção nisso. Não desista nunca de lutar, jamais. Não desista da sua vida, não desista do seu caminho, não desista jamais disso. E deixar de ser espectadora passiva de pensamentos negativos, que foi isso que eu falei. Então não seja espectador passivo de pensamentos seus, seja ativo. Então tá, veio o pensamento, o que eu faço com isso? Ah, eu acho que não vai dar certo. Peraí, o que eu faço com essa situação? Por que eu acho que não vai dar certo? Ah, eu quero criar o meu negócio, por exemplo. Por que eu acho que não vai dar certo? Deixa eu colocar no papel, deixa eu ter clareza disso. Sempre, tá, gente? Eu vou sempre falar de clareza, sempre, tá? E aí, a última coisa é você se submeter a esse gerenciamento de emoções, escrevendo tudo isso para você, de novo, ter clareza. Tá? Então, esses são os passos importantes para você começar a conquistar a tua liberdade emocional. E não tenha vergonha nenhuma de falar para você mesmo ou falar para os outros o que você sente. Porque quando a gente não fala para os outros o que a gente sente, e quando a gente não é sincero com a gente mesmo, a gente mascara ou então a gente coloca para debaixo do tapete, sabe? Você tá sentindo alguma coisa, daqui a pouco você fala, não, mas não é exatamente isso que eu tô sentindo. Ah, deixa pra lá, vai passar. Não, não vai passar. Vai ficar ali, corroendo, sabe? Igual uma ferrugem. Então você tem que falar assim, peraí, tomei posse desse sentimento, entendi o que tá rolando, como é que eu vou gerenciar isso aqui, tá? O que eu vou fazer com essa situação? Coloca realmente como um estrategista, coloca no papel, fala, bom, se eu for pra cá, acontece isso, se eu for pra cá, acontece isso, se eu for pra cá, acontece isso. E aí você tá apto a fazer escolhas,
tá bom? É assim que você vai conseguir começar a conquistar a sua liberdade emocional. Então é isso, obrigada pela presença de vocês, fiquem bem, beijo no coração, já comecem a aplicar isso hoje, eu quero ver vocês começarem a construir a liberdade emocional de vocês. Fechou? Fiquem com Deus!